Um alerta importante que a gente tem visualizado nessa safra 24-25. Tem muitas áreas que a gente tem visitado, tutelado, os produtores, o pessoal do Departamento de Assistência Técnica, em relação à ocorrência de caruru nas áreas, principalmente falhas no controle em decorrência do uso de glifosato. O caruru é uma planta daninha, especificamente o caruru roxo, que já é amplamente conhecida na região, mas que até então a gente tem tido eficácia com o controle de glifosato. Mas o que a gente tem percebido nos últimos anos é uma falha no controle em decorrência da aplicação do herbicida, a qual em muitas áreas a gente pode estar atribuindo a questão da ocorrência de resistência. Pontos importantes em relação a essa espécie. Primeiro ponto, fundamental ter a presença de palhada no solo. Então, sempre que possível, trabalhar com manejos que incremente plantas que possam produzir palhada e deixar o solo coberto. O uso de herbicidas em pré-emergência, tanto na cultura da soja quanto na cultura de safrinha, é fundamental. Produtos à base de S-metalaclor, piroxasulfone, entre outros, como sulfentrazone, vão trazer eficácia no manejo dessa espécie em pré-emergência. Afinal de contas, é uma espécie que produz bastante semente e aí o uso de pré-emergência vai diminuir o fluxo germinativo dessa planta daninha. Em pós-emergência da soja, se o glifosato não vem funcionando bem, é rotacionar mecanismos de ação, principalmente com produtos à base de inibidores da protóxico, como, por exemplo, o Fomesafen. E se for soja em lixo, você tem outras ferramentas de manejo. Um outro ponto que fica de alerta é quando a soja já está nesse estágio em que ela já está se encaminhando do meio para o final do ciclo, por vezes vem aquela dúvida de entrar com uma aplicação de herbicidas nessa fase. E aí, nesse cenário, a gente diz que não é recomendável. Por quê? Primeiro, a probabilidade do herbicida ele atingir o alvo ela é menor, a planta daninha ela já produziu sementes e, além disso, vai ter grande chance de você ocasionar uma fito na sua cultura sem ter o devido controle da planta daninha. Então, as ações que devem ser pensadas, elas partem da dessecação pré-colheita, trabalhando com herbicidas registrados e que possam tentar causar um dano a essa planta daninha, um nível de controle, e depois implementar os manejos nas culturas de safrinha. Fazendo dessa forma, você preserva o potencial produtivo, a segurança e consegue começar a ter um êxito no controle dela. Então essa é uma planta daninha, né, que traz bastante dificuldade de manejo, principalmente quando se trata da questão da resistência a glifosato e geralmente tem também a resistência LS de forma conjunta, né, uma resistência múltipla. Então o que a gente cita é, se ela continuar se alastrando da forma que tem ocorrido na região, ela vai trazer bastante impacto negativo e problemas aí de manejo, além de aumentar o custo de produção. Então fica o alerta, né, para que a gente seja proativo no manejo dessa espécie.